Boa tarde a todos, camaradas. Sintam-se cumprimentados. A minha intervenção tem a ver com a impossibilidade da acumulação de prestações por incapacidade permanente parcial inferior a 30% na reparação dos acidentes de trabalho. A Lei 11/2014, 6 de março, veio estabelecer mecanismos de convergência do regime de proteção social da função pública com o regime geral da segurança social e procedeu a alterações ao Decreto-Lei 503/99, que aprovou o regime jurídico dos acidentes de serviço e das doenças profissionais no âmbito da função pública. Por força dessas alterações, a linha B do número 1 do artigo 41 daquele regime prevê que as prestações periódicas por incapacidade permanente não são acumuláveis com a parcela da remuneração correspondente à percentagem de redução permanente da capacidade geral de ganho do trabalhador em caso de incapacidade inferior a 30%. Nesses casos, o pagamento das prestações periódicas por incapacidade devidas ao trabalhador fica suspenso até que ocorra a aposentação, data em que terá direito a receber as supracitadas prestações periódicas em acumulação com a pensão de aposentação, mas apenas no montante que exceda aquela. Ora, tal solução normativa, para além de ser injusta, desproporcional e inadequada, traz graves problemas no seu processamento futuro, no caso de trabalhadores jovens, e viola os mais elementares direitos fundamentais do trabalhador. Esta matéria já foi apreciada em sede de fiscalização sucessiva pelo Tribunal Constitucional, que concluiu que este regime não viola o direito fundamental à justa reparação por infortúnio laboral, nem o princípio da igualdade previstos na Constituição da República Portuguesa. Entendemos que tal decisão faz uma interpretação muito linear, simplista e genérica daquele preceito legal e descura por completo as especificidades de alguns setores da administração pública. Esta decisão está alicerçada em 3 pressupostos. O primeiro, o trabalhador não perde capacidade geral de ganho. O trabalhador nunca perde remuneração, logo não se verifica o dano laboral nos casos de incapacidade parcial permanente. Segundo, no emprego público não há trabalho habitual, mas apenas categorias funcionais genéricas. Terceiro, a sustentabilidade do Sistema Geral da Caixa de Aposentações. Sobre o primeiro pressuposto, cumpre salientar que o conceito de capacidade geral de ganho do trabalhador não pode limitar-se apenas à intangibilidade da remuneração mensal. Uma incapacidade parcial permanente, seja ela qual for, sempre terá consequências na vida cotidiana no trabalhador e no normal desempenho das suas funções, tendo em conta o maior ou menor risco e a maior ou menor complexidade que lhe são inerentes, nomeadamente na capacidade para continuar a trabalhar em regime de turnos, a prestar trabalho suplementar, trabalho noturno, etc. E consequentes alterações na percepção dos respectivos suplementos, nas implicações que poderá ter a nível de avaliação de desempenho e consequente alteração do posicionamento remuneratório e progressão na carreira. Por outro lado, não se compreende a total omissão e desprezo pelo dano biológico ou físico e dano estético do trabalhador e consequências que pode ter quer na sua vida profissional, quer na sua vida pessoal e familiar. Já no que concerne ao segundo pressuposto, no emprego público não há trabalho habitual, mas apenas categorias funcionais genéricas, é um facto que a Lei 12A, que estabelece os regimes de vinculação, carreiras e remunerações na função pública, veio reduzir a administração pública a 3 carreiras genéricas: técnico superior, assistente técnico e assistente operacional. Não obstante, os conteúdos funcionais específicos continuam a ser exigíveis na elaboração dos mapas de pessoal, na determinação dos riscos associados a cada função, profissão, para a implementação dos serviços de segurança e saúde no trabalho, medicina ocupacional, na definição dos equipamentos de proteção individual e coletiva inerentes a cada função e também na aplicação do CEADAP. De uma forma simplista, sempre se dirá que, dentre os assistentes operacionais, uma carreira genérica, um eletricista não se confunde com um serralheiro, um mecânico, um canalizador ou um jardineiro. Todos são assistentes operacionais, mas cada um exerce as funções específicas da sua atividade ou profissão. Afigura-se, portanto, ser errónea a interpretação feita pelo Tribunal Constitucional de que o objeto da relação jurídica de emprego público não é uma prestação laboral consubstanciada num determinado posto e função e assenta num desconhecimento total da realidade das relações de trabalho na administração pública, mais concretamente na administração local e setor empresarial do Estado.
Não podemos também deixar de referir que, subjacente a esta interpretação do Tribunal Constitucional, está certamente a ideia de que um trabalhador em funções públicas, independentemente de possuir ou não habilitação e competências específicas para o exercício de uma determinada tarefa, pode fazer de tudo. Ou seja, sai em defesa da tão propalada polivalência funcional, que mais não é do que uma forma subreptícia de introduzir nas relações laborais o conceito de flexi-segurança tão apetecível aos empregadores. Quanto ao terceiro pressuposto em que se fundamenta a decisão do Tribunal Constitucional, a sustentabilidade financeira da Caixa de Apresentações, o regime jurídico dos assistentes de serviço aplica-se a todos os trabalhadores que exercem funções públicas independentemente do vínculo, só não se aplicando aos trabalhadores do setor empresarial que se regem pelo Código do Trabalho. Contudo, cabendo a responsabilidade pelos encargos e a reparação dos dados emergentes de acidente em serviço ou doença profissional ao respectivo serviço. A Caixa Geral de Apresentações apenas responde nos casos em que se verifique incapacidade permanente ou morte, nos quais compete a esta entidade a avaliação e a reparação dos danos emergentes do acidente de serviço e o pagamento das pensões e prestações previstas no regime geral. Porém, em caso de serviço ou organismo com autonomia administrativa e financeira, a CGA é reembolsada das despesas e prestações que tenha suportado, ou seja, beneficia de um direito de regresso sobre a entidade empregadora pública. Acresce que, no caso da administração autárquica, quiçá porque os seus trabalhadores, atento ao amplo leque de atividades que exercem, estão mais sujeitas à ocorrência de acidentes em serviços, a lei prevê a possibilidade dos serviços transferirem a responsabilidade para uma seguradora. Ao longo destes últimos anos, os sucessivos governos têm adotado uma tendência de aproximação dos dois regimes laborais, privado e público. Bem, tenho que saltar. Após o acidente de trabalho, o trabalhador é sujeito à junta médica de verificação e fixação da incapacidade. No entanto, o trabalhador só poderá receber essa pensão quando passar à situação de aposentação. Em suma, do processamento previsto na lei sobre a reparação dos danos emergentes de acidente de serviço, não resulta qualquer custo para a Caixa Geral de Apresentações. E tenho que saltar. E vamos à companhia de seguros. No caso do privado, os trabalhadores são diretamente ressarcidos pela companhia de seguros. Camarada, a companhia de seguros, depois de fixada a incapacidade parcial e aceito pelas partes ou determinada a indemnização judicialmente pelo Tribunal, procede ao pagamento da indemnização devida pela reparação dos dados emergentes no prazo legal de 30 dias. No momento em que os direitos laborais dos trabalhadores públicos e privados se aproximam, não se compreende um tratamento tão dispar no ressarcimento dos danos causados em acidente de trabalho. O douto acórdão do Tribunal Constitucional em nada contribuiu para a aproximação dos dois regimes. Após a prolação desta decisão, apenas o Tribunal Central Administrativo do Sul produziu duas decisões em sentido contrário, sendo ainda muito ténue a jurisprudência neste sentido. Urge, portanto, exigir ao Governo a revogação de norma tão gravosa e a reposição da anterior legislação. E a luta continua.